Um bom dia, um bom domingo a todos. Estou aqui mais uma vez trazendo a mensagem espírita por esse meio de comunicação social do Instituto Kardecista da Bahia. Eu me chamo Edivaldo César e estou representando o Departamento de Ação Doutrinária do Instituto neste momento para que tenhamos uma semana de paz, uma semana de consolo, de trabalho, de fé, coragem e resignação diante de todos os fatos que a vida nos oferece nesse instante para o nosso crescimento espiritual. E a mensagem desta manhã está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, cujo título é O Cristo Consolador. Na mensagem anotada pelo discípulo João, no capítulo 14, versículo de 15 a 17 e 26 do Evangelho, o discípulo amado, como é conhecido entre todos os demais, João, o evangelista, anota quando Jesus anuncia: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador. Para quê? Para que fique convosco eternamente. Quem? O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26. Então, Jesus anuncia como uma condicional o amor aos ensinamentos, o amor na aprendizagem, o amor na missão, que ele veio desenvolver na Terra, anunciando o reino de Deus para todos nós, seres espirituais em processo de evolução, que continua fazendo. Mas na época, naquele tempo longínquo, há mais de 20 séculos, a humanidade não tinha condições ainda de entender o que ele veio ensinar, o que ele veio exemplificar, o que ele veio dizer. O reino de Deus está em vós, está dentro de vós, está entre vós. As leis divinas estão escritas na própria consciência do ser. Educando os discípulos para serem os futuros divulgadores do Evangelho, ele anuncia: eu rogarei a meu Pai, ao nosso Pai, que é Deus, Criador e mantenedor da vida. E ele vos enviará um outro Consolador, porque ele e os demais que passaram pela terra vieram com o objetivo do consolo, do despertamento espiritual na consciência de todos nós. E ele vos enviará um outro que ficará convosco para sempre. O Espírito da verdade, aquele que vem descortinar a verdade, que vem dizer o que ele não pôde dizer naquela época, devido ao nosso grau de maturidade espiritual, de compreensão, de entendimento, fica para o futuro, para o momento próprio. Assim como toda a revelação da lei divina vem em momento próprio para a Terra, de acordo com o processo de evolução nosso, de espíritos viajores do universo, que neste momento nos encontramos nessa escola planetária chamada Terra. E o Consolador prometido veio realmente para dizer o que ele não pôde dizer, para lembrar o que foi dito e foi esquecido, para esclarecer o que foi dito a nível espiritual, para que não nos percamos na letra, porque a letra mata, mas o espírito da letra vivifica. Vivifica nos mostrando o caminho e a nossa tarefa, a nossa missão, enquanto espíritos em processo de evolução, fazendo tudo que seja bom para o nosso crescimento moral e espiritual, estaremos assim contribuindo, como estamos, para a humanidade inteira. Então, no desenvolvimento desse capítulo, Allan Kardec, o codificador da doutrina, juntamente com a equipe espiritual do Espírito Verdade, nos esclarece que Jesus promete um outro Consolador. Qual é esse outro Consolador? O Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece naquela época. Por quê? Por não estar pronto para entendê-lo. E que o Pai enviaria para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar as coisas principais que foram esquecidas ao longo do tempo. Ora, ele continua dizendo:
Se o Espírito de verdade deve vir mais tarde, como veio, para ensinar todas as coisas, é porque Jesus, o Cristo de Deus na Terra, não pôde dizer tudo. E tudo que ele falou foi mal interpretado, mal vivido, mal vivenciado e esquecido com o tempo, de acordo com o nível evolutivo em que nós, espíritos, na humanidade da Terra, nesse processo, nos encontrávamos. Então, em momento próprio, 18 séculos depois, esse Consolador nos chega sob a orientação divina, assolando o mundo com os fenômenos espirituais, uma organização feita no plano espiritual dos desencarnados, para que essa invasão pudesse chegar até nós em momento próprio, por todas as partes do mundo, anunciando a era da renovação espiritual, anunciando que o reino de Deus, o reino de paz, de felicidade, de amor, justiça, bondade e misericórdia encontra-se na nossa própria consciência. Por isso que em determinados momentos nós espíritos damos um salto de qualidade para fazermos o que ainda não fizemos por nós próprios, quanto seres em processo de evolução, seres espirituais tendo experiências humanas. E essas experiências humanas estão solidificando nós, espíritos individuais, centelhas divinas nesse processo de evolução. Então, quem nos traz esses ensinamentos, esses esclarecimentos? O Consolador que ele prometeu, que rogaria ao Pai, um outro, porque vários vieram, vários estão conosco, que pode ser que no futuro venham outros com o objetivo sempre de nos auxiliarem na perfeição espiritual. Então, Kardec continua dizendo que o Espiritismo vem no tempo previsto. Para quê? Para realizar essa promessa de Jesus. E o Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento, chamando-nos nós, todos os seres espíritos no processo de evolução, para entendermos o ensinamento dessas leis e fazer entender o que o Cristo disse apenas por parábolas. Nós sabemos que o uso das parábolas é um método pedagógico, um método educativo, onde ele buscava comparações no contexto ao qual vivenciava naquela época, como a semente do grão de mostardas, como a parábola do filho pródigo, todas relacionadas ao contexto familiar, ao contexto rural, o contexto da época da sociedade, porque haveria compreensão através da compreensão. E todos nós que ouvimos uma parábola, que é uma história alegórica, mas com a essência divina muito profunda, nunca mais esquecemos. E hoje os espíritos retornam, através da codificação em vários médios, justamente para esclarecer para cada um de nós o significado terapêutico das parábolas. Esse foi o método pedagógico que esse educador por excelência, que se chama Jesus de Nazaré, utilizou para que nós pudéssemos aprender a viver, aprender a lei, aprender e descobrir em nós próprios o reino de Deus que palpita latente, enquanto germe na consciência de todos nós. Então, o conhecimento, o esclarecimento e a prática na vivência do que nós estamos aprendendo contribuem para o nosso crescimento e a nossa evolução. Por isso que ele disse, naquela época eu não pude dizer, o que eu disse é suficiente, foi mal interpretado, foi mal conduzido, foi esquecido, mas em momento próprio, à medida que a humanidade vamos evoluindo intelectualmente, moralmente, tecnologicamente, as revelações dos planos espirituais superiores nos chegam, auxiliando-nos a compreender o nosso objetivo enquanto aqui na vida. Então o Evangelho continua nos dizendo, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos. Por quê? Fala de forma direta e objetiva. Ele age, ergue o véu deixado propositadamente em alguns pontos, vem, enfim, trazer uma consolação suprema aos deserdados da terra. E todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil para todas as dores. Abrir os olhos, os ouvidos de forma direta e objetiva. Que a doutrina, quando chega através de vários espíritos, eles disseram por que vieram. Nós aqui estamos em nome do Cristo, Jesus de Nazaré. É uma pleiade de espíritos superiores, que alguns vivenciaram experiências na Terra,
E retornamos agora para relembrar a humanidade, a qual estava se voltando para o materialismo, que não é diferente dos dias de hoje, quando muitos pautam a sua felicidade e o seu bem-estar apenas nos tesouros de ordem material. E ele já havia anunciado: onde estiver o teu tesouro, é aí que estará o teu coração. Então, o grande engano, os apegos às coisas materiais que recebemos da misericórdia divina, como instrumentos da nossa capacidade de administração, do desenvolvimento da nossa inteligência. A partir daí, sim, estamos construindo tesouros íntimos. E esses ninguém tira de nós, porque são patrimônios do Espírito. Então, objetivamente, eles vieram e disseram a Kardec: estamos aqui em nome de Jesus, para auxiliar na evolução da humanidade em todas as partes do mundo. A lei divina sempre se fez presente, em diversas formas, através de diversos espíritos que encarnaram, diversas religiões, diversas oportunidades de crescimento do conhecimento do espiritual. Ao longo de todas as civilizações que estamos vivenciando na Terra, a lei divina se faz presente, em cada momento de acordo com o nível de compreensão de cada um de nós. Então chega o Espiritismo em momento próprio, meados do século XIX, 18 de abril de 1857, quando o codificador, amparado pela equipe espiritual, lança para a humanidade o Livro dos Espíritos. Coloca o título O Livro dos Espíritos, porque o trabalho de revelação é de uma equipe amorosa, sob a égide desse irmão amigo de todas as horas, o Jesus de Nazaré. Então, Evangelho na visão do Espiritismo. Allan Kardec coloca a parte moral dos ensinamentos do Mestre, para que a equipe espiritual, em todas as partes que se fizeram presente, esclarecer para nós o significado das parábolas, o significado da vinda do reino de Deus em nós. E ele já dizia aos discípulos: não aguarde que venha por aparência. Por quê, mestre? Porque o reino de Deus está em vós, o reino de Deus está dentro de vós. E hoje nós vemos pelo Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta onde está inscrita a lei de Deus, e eles respondem: na consciência do ser. Então todos nós, espíritos encarnados, desencarnados, estamos com a consciência tranquila, porque as leis divinas nos auxiliando nesse processo de evolução, porque estão em nós próprios. Por isso que em determinado momento buscamos dar um salto de qualidade, de aprendizado, de melhoria na vida, para que não percamos a oportunidade, o tesouro divino que se chama tempo. O tempo é a sucessão das coisas. Agora, neste momento, estamos reencarnados na Terra, vivenciando a experiência pandêmica. Então, com que objetivo? São as leis divinas atuando diante dos seres que aqui estamos, alguns retornaram ao plano espiritual, mas que sejamos esclarecidos por essa doutrina que é o cristianismo redivivo, nos dizendo que a vida continua. A vida nunca se extingue. O corpo físico é matéria, já tivemos vários, já habitamos vários, deixamos no fluido cósmico universal. Para quê? Porque estamos nos aperfeiçoando intelectualmente, moralmente, através do conhecimento da verdade, como o próprio Mestre teve a oportunidade de enunciar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o conhecimento espiritual de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui na Terra, nesses dias turbulentos de aflições. Ele já enunciava no Sermão do Monte: bem-aventurados os aflitos, porque todos os aflitos serão consolados. Que expiações e provas, nossa categoria de espírito no estado mediano em que nos encontramos. Então é na obra O Evangelho segundo o Espiritismo que conforta e consola o coração, e o Livro dos Espíritos, juntamente dando continuidade a todas as obras, vem esclarecer a razão. Então, continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que tem um objetivo útil para todas as dores que se encontram na Terra, porque nós somos viajores em processo de evolução e de depuração espiritual. Consequência, com certeza, os atos do passado,
que agora já estão no arcabouço do esquecimento graças à misericórdia divina, mas daqui para frente podemos fazer muito mais e melhor, através do conhecimento que todos nós estamos buscando. Continuando, Kardec nos auxilia na compreensão, dizendo: o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas, como se achar feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra. É aqui neste planeta que nós damos a ele a categoria moral, de espíritos em processo de evolução, espiando e provando. Espiar é um banho de luz para conviver com experiências outras que porventura tenhamos participado no passado, e a própria consciência nossa nos pede que possamos nos reabilitarmos perante a lei divina. Todos, ele já sabia disso, conhece a nossa natureza, o nosso estado. Bem-aventurados os aflitos, porque um dia seremos consolados. Mas o Evangelho também nos diz que nem todos os aflitos serão consolados. Por que será? Porque alguns não aproveitam a aflição para compreender, para entender, para rogar a misericórdia divina, mas muitos reclamam como se não tivéssemos nenhuma necessidade daquilo que nós passamos. Então, graças à misericórdia, o passado está arquivado. Existências anteriores, ele diz aqui, porque todos nós somos viajores do universo, porque somos seres interexistenciais. Vivemos desde o momento da criação, viveremos para sempre. O estado de estar encarnado é que é temporário. Quantas encarnações nós já tivemos? Só Deus o sabe. Quanto ainda teremos até alcançarmos a nossa evolução? Só Deus o sabe. Depende de nós no aproveitamento de cada uma delas, através da lei de justiça, de amor e caridade que palpita no nosso íntimo, pedindo passagem para que nós possamos atuar. Continuando, é na Terra que o homem expia as consequências do seu passado. Estamos aqui, estamos rumo ao mundo de regeneração, mas que mundo? O mundo íntimo. Nós precisamos começar as nossas renovações íntimas para que no futuro possamos estar numa sociedade mais justa, mais amorosa, com todos no equilíbrio e na paz. E aí o mundo que nós habitaremos, daremos uma categoria diferente a ele, que pode ser o próprio planeta Terra. Mundo regenerador, onde os espíritos estamos ainda na busca da perfeição, nos regenerando a cada passo e a cada momento. Ele mostra o objetivo no qual os sofrimentos são como crises salutares, que levam à cura e à purificação que garante a felicidade nas existências futuras. Então, Cristo Consolador vem justamente descortinar para nós que não existe efeito sem causa. As causas podem estar no passado, os efeitos nós vivenciamos agora. Então, ao depurarmos, ao passarmos pelas experiências com fé, com perseverança, com trabalho no bem, nós estaremos nos depurando e no futuro, as existências futuras, a felicidade vai se instalando na consciência do ser, independente das coisas que nós possuímos fora de nós, porque são empréstimos da misericórdia divina para que nós possamos continuar o nosso processo de evolução. O homem compreende que merece o sofrimento, aceita sem lamentar-se, sem murmurar, que esse sofrimento ajuda no seu adiantamento. Então, nós não vamos nos curvar diante do peso do sofrimento como uns coitados, porque muitos de nós, muitas vezes, reclamamos, por isso que ele diz que nem todos vão se consolar, mas vamos estar resignados e obedientes à lei, porque a obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do sentimento, do coração, em saber que existe uma lei maior, que rege a tudo e a todos, e nós estamos submetidos a ela. Isso é obediência, resignação, fazer mudanças, mas sem revolta, para que o fardo não deixe cair dos nossos ombros, se espatife no chão e percamos a oportunidade da reencarnação. Por isso que é o Cristo Consolador
esse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos refletindo sobre apenas um dos itens. O homem compreende que mereceu o sofrimento e o acha justo, a partir da compreensão. Quantos admitem e dizem que o sofrimento é castigo de Deus? Deus, Criador e mantenedor da vida, inteligência suprema, jamais pode nos castigar. Porque em seus métodos educativos e divinos não existe essa possibilidade. A nossa própria consciência, sim, é quem nos chama a atenção e faz com que percebamos que algo tentou ferir a lei, que é intocável, a lei divina, em nós próprios. Sentimos a necessidade de refazer e de consertar. Aí temos que trabalhar para tal. Continuando, ele diz que o Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. A dúvida cruel não mais influencia sua alma. O futuro, que futuro? Estamos construindo agora, ainda não chegou. O passado já passou. E o presente, o agora, se chama presente porque ainda está em nossas mãos. Como dizia nosso irmão Chico Xavier, nenhum de nós podemos voltar atrás para fazer um novo começo, mas a partir de agora, todos nós podemos fazer um novo fim, um novo capítulo. Já estamos construindo o amanhã com o que nós estamos fazendo hoje, agora. Que é da lei divina que tudo que nós fazemos nos pertence, onde quer que nós estejamos. Fazendo ver as coisas do alto, a importância das contrariedades da vida na Terra, se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele engloba. E a esperança da felicidade que eu espero, lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Esperança é mãe da consolação. A fé, a paciência, a resignação, a ciência da paz, como diz a mentora Joana de Ângeles. Coragem. Coragem para trabalhar pela nossa própria transformação, porque ninguém pode fazer por nós, só nós mesmos. Seres espirituais dotados de potencialidade, de capacidade, os talentos divinos, lembremos da parábola dos talentos. Todos receberam talentos de acordo com a sua necessidade e capacidade de administração. Uns mais, outros menos, como nós vemos aqui em nossa sociedade. Seres que reencarnam com tarefas grandiosas, outros mais ou menos, e todos nós temos a nossa. Qual? Fazer a nossa evolução espiritual da melhor forma possível. Concluindo esse item, Kardec nos diz, assim, o Espiritismo ou doutrina espírita realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido, o conhecimento das coisas, que faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Quantos de nós na humanidade nos perguntávamos quem sou, de onde vim, para onde vou? E a doutrina chegou justamente para dizer que nós somos seres inteligentes do universo, que não existe vida somente na Terra, porque ele já anunciou, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Então que nós estamos agora reconsertando as atividades que foram mal sucedidas e colocando em prática aquelas que foram bem sucedidas, porque faz parte da vida. O bem é o antídoto para tudo aquilo que não seja bem. E nós estamos caminhando, como diz aqui Kardec no final do texto, lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus. A lei de Deus está inscrita em nossa própria consciência. E consolação, como pela fé e pela esperança, de que tudo que nós fazemos é nosso. Tudo que nós fazemos contribui com o progresso também da humanidade, quando é algo benéfico que está de acordo com a lei. Infelizmente, os atos menos sucedidos também influenciam nossa vida e nós vamos ter que resgatá-los, que consertá-los, que animá-los para determinados momentos, assim melhorando a cada dia a nossa vida. Então esta é a nossa reflexão desta manhã de domingo aqui pelo canal do Instituto Kardecista da Bahia
divulgando mais uma vez a mensagem espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, o carro-chefe do esclarecimento espiritual, onde nós encontramos os ensinamentos morais de Jesus, aclarando nossa mente, as nossas vivências e o nosso comportamento. Que Jesus abençoe a todos que estão conectados neste momento, os que irão assistir esse vídeo em outro momento, vinculados ao pensamento do Cristo Jesus de Nazaré, o Consolador prometido na Terra, já se encontra conosco há 164 anos, auxiliando-nos a compreender quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que precisamos fazer para melhorar nossa vida, em consequência, melhorando o meio onde nós vivemos, a sociedade e o planeta como um todo. Que Jesus, o grande mestre divino, educador por excelência, nos abençoe, nos envolva em seus fluidos de paz, agora e por todo sempre. Muita paz, um bom dia e uma boa semana a todos.